estão felizes com Jesus? Amém. Quantos Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus, aleluias. Não é muito bom estar na casa do Pai? E a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E é um motivo de muita alegria a gente vir na casa do Pai para nos alimentar, né, para louvar ao Senhor, adorar o Senhor, prestar culto de louvor ao nosso Deus e receber aquilo que Ele tem para nós essa noite. Amém? Amém. Vou orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, quero nesse momento, Senhor, me esvaziar de mim mesmo, ó Pai, colocar-me diante de Ti, no Teu altar, e dizer para Ti, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade para falar através dos meus lábios, para agir através dos meus lábios. Coloca, Senhor, a minha vida diante de Ti, à Tua disposição. Que eu não venha falar de mim mesmo, ó Pai, nem daquilo que eu escrevi aqui, ó Pai, mas que o Senhor venha colocar todas as palavras na minha boca, aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja receba, ó Pai. Tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Nós repreendemos todo espírito contrário, aquele que vem para tirar atenção, distrair. Nós repreendemos em nome de Jesus. Aleluia. Tu és bem-vindo em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Eu estou usando a Bíblia que eu ganhei ontem aqui, ó, no culto das mulheres. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Cadê as mulheres que não vieram? Quem não veio ontem no culto de mulheres? De mulheres. Perderam de ganhar a Bíblia. E perderam de ouvir uma preletora maravilhosa que trouxe uma palavra ontem que todo mundo chorou. Foi uma bênção o culto de mulheres, uma palavra abençoada. Espero que no próximo você esteja aqui, porque é um momento de comunhão, um momento da gente ser alimentado, de Deus tratar conosco. Não marque outra programação no Dia das Mulheres, esteja aqui, porque é bênção para a sua vida. Amém? Amém. Vamos saber da palavra de Deus? Amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Eu falei, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Procóro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, procede de Antioquia. Nomes aí para as mulheres que estão querendo engravidar, nomes como colocar nos seus filhos. E os apresentaram ante os apóstolos, e este orando lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia a palavra de Deus. Amém? Irmãos, essa palavra talvez seria boa para estar pregando no dia de culto de missões, né? Porque é uma palavra assim que nos leva a conhecer um pouco dos primeiros mártires da igreja, que é Estevão. A igreja lá, da igreja primitiva, ela estava crescendo. E os apóstolos, eles estavam ali num trabalho empenhado de pregar a palavra de Deus, de levar Jesus Cristo a todos, a fazer conhecer Jesus a toda criatura. Eles vinham de uma época em que era necessário fazer sacrifício
sacrifícios, e eles sacrificavam ali. Às vezes a gente fica lendo a Bíblia, eu e meu esposo, e a gente fica falando, meu Deus, como era uma matança, né? Agora, essa lei aí, a proteção dos animais, como seriam se fosse nessa época? Porque é uma matança. Se você que tem um pouco mais de dinheiro, levava um novilho, se tinha um pouquinho menos, levava um carneiro, né? Uma ovelha. Se não tinha, levava um passarinho lá, né? Uma pombinha, uma rolinha. Mas todos era necessário aspergir o sangue, o derramar do sangue. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus já vinha falando: olha, eu preciso que para a remissão do pecado de vocês, que o sangue seja derramado. Lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, o que Deus fez? Matou um cordeiro e com a pele do cordeiro, né, tapou a nudez deles. E eles vinham, então esse povo vinha numa época em que todos os pecados eram pagos através de sacrifício físico que eles estavam vendo. Mas Jesus já tinha vindo, o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo já tinha vindo. Ele já tinha sido sacrificado na cruz do Calvário. Não era necessário mais sacrifício de animais, porque o sacrifício único, o sacrifício suficiente, o sacrifício que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, já tinha acontecido. E os discípulos estavam pregando. E a multidão vindo a Jesus e aceitando esse amor, essa graça, né? Esse favor imerecido, esse presente que de graça Ele nos deu, que é a salvação através de Jesus. A igreja crescia, mas os religiosos começaram a criticar. Hoje em dia não tem isso, né, irmãos? Ninguém critica os líderes das igrejas, né? Ou critica? Continua criticando, né? Muito. Os religiosos começaram a criticar, falar: peraí, esses apóstolos, esses pastores, eles estão cuidando só aqui, mas eles não estão vendo que a irmã ali é viúva, que a outra precisa de uma cesta básica, que o outro está precisando de um remédio, que o outro está precisando disso. Mas eles não podiam deixar de anunciar o Evangelho para fazer essas coisas. E eles não iam levantar mais apóstolos, porque eram os 12 que Jesus tinha escolhido. Quando tinha perdido aquele, eles já tinham levantado outro. Então aqueles 12 ali, a função deles era pregar o Evangelho. E Pedro, que era o líder de todos, falou: nós vamos fazer o seguinte, vamos levantar 7 homens que tenha boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para lidar com esses negócios. E entre esses homens, irmãos, estava Estevão. Estevão, a palavra de Deus diz que ele era cheio de sabedoria. Glória a Deus. A única exigência que Pedro deu ao escolher aqueles 7 homens, o critério era que eles sejam cheios do Espírito Santo, está lá no verso 1, cheios de sabedoria, também no verso 1, e de boa reputação, do verso 3, do verso 1 não, verso 3, do verso 3 até o 10. Eles precisavam ter boa reputação. Aqui, irmão, nós vamos abrir um parênteses para analisar o nível dos nossos líderes. Hoje nós temos muitos líderes, igual a Estevão. Pastora, será que nós temos líderes igual a Estevão? Sim, porém cheios de outras coisas. Cheios não das características do Estevão, mas cheios de má reputação, nome sujo, dando mau testemunho, murmuradores, não aceitando correção, não aceitando a submissão, falto de sabedoria, falto de submissão, egoísta, buscando a glória para si próprio, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, cheio de si, suas esposas, seus maridos,
marido, seus filhos, não tem prazer de ficar perto deles. Então, hoje em dia nós vemos muitas pessoas cheias, mas não das características de Estevão. E o Senhor Jesus, Ele quer que eu e você estejamos cheios dessas 3 características de Estevão. Fala aí para o seu irmão, seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Irmãos, esses líderes hoje em dia foram chamados? Foram chamados. Mas eles não valorizam o seu chamado. Não valorizam aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós temos que valorizar o nosso chamado, irmãos. Irmãos, nós temos hoje em dia as pessoas que estão na liderança e por qualquer coisinha, eles falam, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não preciso mais, eu não consigo mais, e não, e abandonam. Não valoriza o chamado. Quando Deus coloca você numa posição, não é o homem que te coloca, irmão, é Deus que te coloca. É Deus que levanta os líderes. É Deus que levanta aqueles que vão nos liderar. E para isso, irmãos, nós devemos estar cheios, à disposição do Senhor. Para na hora que o Senhor falar, ei, Camila, você vai pregar domingo. Eu não posso, eu não sei. Olha, você está cheia do Espírito Santo. Você vai subir ali e o fogo vai descer. Porque eu que estou te chamando e te colocando ali. Você vai ser intercessor. Você vai liderar uma célula. Você vai liderar os jovens. Você vai liderar as mulheres. Eu não tenho capacidade. Irmãos, quem nos capacita é o Senhor. Mas para isso nós precisamos estar cheio. Cheio de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Não cheio de nós mesmos, mas cheio do Espírito Santo. Tem intimidade com Deus. Irmãos, hoje em dia nós temos intimidade com uma porção de gente. Intimidade com a vizinha, intimidade com os irmãos, intimidade com o marido, intimidade com a esposa, intimidade com amigos lá no serviço. Mas nós esquecemos de ter intimidade com aquele que é primeiro na nossa vida. Toda honra e toda glória. Aquele que está mais próximo de nós, porque Ele habita em nós, que é o Espírito Santo. Ou você tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida que o Espírito Santo habita nele? Não. O Espírito Santo habita em mim. E Ele quer ter intimidade comigo, Ele quer ter intimidade com você. Lá em Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança no rosto aquilo que é ser dado. Nós não somos capacitados, irmãos. Mas o Senhor nos capacita a cada dia. Eu estou aqui em cima não é porque sou capacitada, não. É porque o Senhor me escolheu. Glória a Deus. Você está no lugar que você está, não é porque você é capacitado, não. É porque o Senhor te escolheu. E Ele te capacita a cada momento. Você precisa ter intimidade com Deus. Buscar o Senhor. Buscar a presença desse Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz, olha, quando você abrir a sua boca, eu colocarei palavras na sua boca. Amém? Ontem eu estava ouvindo uma palestra de uma irmã, não vou falar o nome dela, mas essa irmã, enquanto ela estava aqui no papel, pegada no papel, ela estava falando e ela não saía do papel, e eu comecei a interceder. Espírito Santo de Deus, ajuda a tua filha. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá sabedoria. De repente essa irmã começou a andar. E o Espírito Santo veio falar através da boca dela. E o fogo caiu. Porque quando nós nos colocamos na dependência dEle, Ele nos usa, Ele nos enche. Irmãos, nós temos que depender não do papel.
depender de homem, nós temos que depender exatamente, exclusivamente do Espírito Santo. Porque Ele é que nos capacita, Ele é que nos enche, Ele é que nos dá a palavra no momento certo. Voltando aqui para o texto, irmãos, falando sobre as pessoas que recebem um chamado, eles têm um chamado, mas não se esvaziam de si mesmos para serem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para honrar o chamado de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós temos que nos esvaziar e deixar que o Senhor nos encha. Nós temos que valorizar o chamado de Deus na nossa vida. Glória ao poder de Deus. O Senhor nos chama essa noite para servi-lo. Nós não podemos jogar fora, jogar a toalha por qualquer coisa, de jeito nenhum, irmãos. Jesus não nos prometeu vitória. Ele não falou, olha, vocês vão ter vitória todo o tempo. Vai ser abundância de dinheiro todo o tempo. Vai ser saúde o tempo todo. Vai ser só alegria o tempo todo. Vinho novo o dia todo. Não. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Louvado seja Deus. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Irmãos, eu gosto de uma coisa quando ele fala assim, eu estarei convosco todos os dias. O Senhor está comigo, Ele está com você todos os dias, até Ele voltar. Ele ainda não voltou. Ele está conosco. Quando nós dependemos do Senhor, nós dependemos em tudo, irmãos. Ele toma a frente. Ele vai à nossa frente. Aleluias, glória a Deus. Irmão, isso é coisa para a gente pensar. E às vezes a gente perguntar, por que a igreja não cresce? Porque muitos irmãos, se a gente for fazer, às vezes eu estou na intercessão e eu fico olhando, irmão fulano voltou, ciclano, tal, e eu faço a conta, quem está lá fora é mais do que os que estão aqui. Se todos tivessem compromisso, nós teríamos que ter 2 cultos ou alugar um salão maior, porque não caberia aqui, irmãos. Não caberia aqui. Então, por que a igreja está vazia? Por que a igreja não cresce? Não é porque o irmão que faltou está em pecado ou está com alguma coisa. É porque eu não tenho tanta intimidade com Deus. Eu vou puxar para mim. Puxa para você. Se eu der o meu exemplo, se eu der o meu testemunho, se eu estiver cheio, o meu irmão vai ser tocado. Irmãos, nós vemos os avivalistas aí, que eles eram tão cheios do Espírito Santo, que quando eles passavam na rua, as pessoas seguravam os postes, porque eles sentiam o tremor do Espírito Santo. Aonde eles passavam, irmãos, a igreja primitiva, só a sombra deles curavam as pessoas. E nós, o que nós estamos fazendo? Jesus Cristo mudou? Não. Jesus Cristo não faz mais milagre? Sim. Jesus Cristo não vai nos capacitar mais? Nós não seremos mais cheios do Espírito Santo como aqueles irmãos foram? Pelo contrário, irmãos, é buscar o Senhor, é buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Irmãos, quando a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar. O escritor dessa carta lá de Tessalonicenses, ele não está falando assim, ô Bernardo, para de trabalhar, entra para dentro do quarto e vai orar. Das 7 da manhã às 7 da noite, só para ir ao banheiro, para comer e volta para orar. Esquece o trabalho, esquece seus compromissos, esquece as suas dívidas. Não é isso não. Orai sem cessar. Aonde você estiver, aquele que habita em você, ele está ouvindo as suas orações. Você pode estar dirigindo num trânsito terrível, mas você pode estar ligado. Irmão, você sabe quando você liga no telefone e o telefone está fora de área?
telefone chama e ninguém atende, ou esse telefone não existe mais. Aqui, ó, essa ligação aqui, ela está todos os momentos livre, não está ocupado. O telefonista está ali ó, o tempo todo esperando. Liga para mim, Edivaldo, eu estou aqui para te responder. Liga para mim, Severina, eu estou aqui para te responder. A todo momento, irmãos, nós podemos falar com o Pai. Por isso que ele fala, orai sem cessar, sem interrupção. Porque nós podemos a todo momento falar com Ele. Até nos nossos pensamentos, porque Ele habita em nós, irmãos. Não é só quando eu grito, sapateio, falo em línguas, que Ele está me ouvindo. Aqui, ó. Aquele que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos e sabe até mesmo antes de nós pensarmos o que nós precisamos. E Ele está ali só esperando você pedir para Ele te dar. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, meu Deus. Nós temos que fazer o exame melhor, um autoexame e ver o que está errado em nós antes de apontar para o nosso irmão. Porque o erro não está no metácio, não, o erro está em mim. Eu tenho que me consertar com Deus. Esses homens da igreja primitiva, eles tinham chamado para ser diáconos. Às vezes, irmãos, as pessoas acham, lá no verso 8, irmão, pode colocar aí para mim. Às vezes as pessoas acham que diácono, nome bonito, diácono, eu vou mandar. Eu sou diácono, sou diaconisa, tem que me obedecer. Diáconos, se você for na raiz, é escravos, servo. Você está aqui para servir. O diácono é aquele que serve. Estevão, ele foi chamado para ser diácono. E a característica que ele precisava, olha lá, e Estevão cheio de fé, de poder, fazia prodígio entre grandes cidades, entre o povo. Ele era um diácono. Ele estava ali para servir a mesa, para servir as viúvas, para servir os órfãos. O diácono é aquele que chega na igreja e ele vê a cadeira torta e ele vai lá e arruma a igreja. O diácono é aquele que chega, que os irmãos, para falar nisso, não tem esse encontro, olha aí o encontro da sua cadeira, não tem uma gretinha? Toda cadeira tem aí? Aí não é porta-copo. Tem gente que acha que é porta-copo. Termina de tomar e coloca um copinho lá, né, Maria? Já ia colocar, né, Maria? Ó, virou assim na mesma hora. Coloca no porta-copo. O diácono é aquele que entra na igreja e o olho dele faz assim, tchum, vai tirando os copinhos do porta-copo. É aquele que serve. O diácono, ele é para servir. O diácono é aquele que chega, a igreja está suja, ele vai limpar. Então, para que ele precisa ser cheio do Espírito Santo? Para que ele precisa ter sabedoria? Para que ele precisa fazer prodígios? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não serve para servir. É verdade, glória a Deus. Você só serve se você estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se você estiver cheio de você mesmo, você quer ser servido e não servir ninguém. É assim que acontece. O diácono é aquele que chega, o banheiro está sujo, ele não vai lá e fala assim, pastora, o banheiro está todo sujo. Ele vai lá e limpa. Aleluia. Ele vai lá e tira o lixo. Ele vai lá e limpa o banheiro. Esse é o diácono. Porque ele tem um chamado para servir. Ele é servo. E se ele não tiver essas características de ser cheio do Espírito Santo e sabedoria, ele não vai servir. É muito importante, irmãos. É muito importante. Os líderes da sinagoga, eles começaram a provocar Estevão sobre teologia. Mas ninguém conseguiu se opor à sabedoria que estava nele, a sabedoria do Espírito Santo, concedida pelo Espírito Santo. Lá no verso 10 nós podemos ver
Então o que eles fizeram? Eles resolveram incitar a multidão para testemunhar contra Estevão, para levá-lo ao apedrejamento, para levar à morte, para tirar ele do caminho deles. Porque assim, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, aquele que não faz quer tirar ele da frente. Você pode prestar atenção, aquele que critica mais dentro da igreja é aquele que não faz nada. É verdade. Ele não faz nada, ele tem tempo de ver os erros. Ele tem tempo de ver as falhas. Aleluia. E ele começa a ver quem está fazendo. Porque ele não faz nada mesmo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Aleluia. nós não importamos de colocar a mão no arado. Quinta-feira, o rapaz está fazendo, o Gessista está fazendo a salinha lá em cima. E nós chegamos aqui 6 horas. Eu e o pastor para limpar a igreja, para passar pano, porque estava sujo deles ir para lá e para cá. E nós chegamos, começamos a limpar, o pastor carregando as madeiras que ele deixou aqui, carregando lá para trás. Depois que nós carregamos, eu fui passar pano. Aí chegou, eu e o pastor limpando, chegou um casal ali e falou: moça, por favor, eu poderia falar com o pastor, com a esposa do pastor? Eu falei: pode falar. Não, eu gostaria de falar com o pastor. Eu falei: não, mas eu sou a esposa do pastor. Um olhou para o outro assim e falou: ah, tá bom. Aí falou o que tinha que falar, mas eles não acreditaram muito. Aí meu marido chegou também com um negócio nas costas. Aí eu falei: esse aqui é o pastor. Eles olhou assim, mas não deu muita credibilidade. Porque hoje em dia, irmãos, está difícil alguém pegar a mão na massa e fazer as coisas. Nós temos que fazer, irmãos. Nós temos, se eu quero que alguém faça, eu tenho que ser exemplo. Hoje, na aula de líder, né? Eu tenho que ser exemplo para aqueles que eu estou liderando. Eu tenho que fazer primeiro para que os meus liderados façam também. Porque nós não somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Tinha um pastor que ele falava assim: quando eu chegar lá e o Senhor olhar para mim e falar assim: servo fiel, meu Deus, eu vou me envergonhar, porque eu não tenho nada de fiel. Entendeu, irmãos? O mais que nós fazemos, nós precisamos fazer mais pelo Senhor. Não paga o que Ele fez. O que nós fazemos para o Senhor não paga o sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário. Nós éramos condenados ao inferno. E Jesus foi lá e Ele se deu a si mesmo. Ele deu a vida dele por mim. Ele falou: epa, peraí, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço com a minha vida. Porque a minha vida é preciosa para o Senhor. Ele pagou o preço. Mas nós não merecíamos. Eu gosto daquele livro de Efésios 2:8 que fala assim, que nós somos... Peraí, faltou na minha memória. Joga aí, Nicolas, para mim. Efésios 2:8 e 9. Que nós temos um presente de Deus. Olha lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. É um presente de graça. Se é para o Senhor, fala com o outro. Porque Ele merece. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado. Então, pela graça, não é pelo sacrifício que eu fiz. Pela graça eu sou salvo. Essa graça, esse presente de Deus, é um presente que eu não mereço. Mas, irmãos, a partir do momento que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele me deu esse presente. O que você está fazendo com o presente que Deus deu para você? Irmãos, ontem eu ganhei esse presente aqui. Glória a Deus. Ganhei aqui no culto de mulheres. Ganhei. Irmãos, agora
casa com esse presente lindo, maravilhoso, aquele embrulho lindo, maravilhoso, guardasse na minha estante e não usasse, para que ele serviria? Para nada. O presente que Jesus nos deu é o mesmo, Ele deu para cada um de nós. Agora, cada um vai fazer com esse presente o que acha melhor. Aleluia. Você vai guardar esse presente lá na estante e não vai abrir, ou você vai abrir e usufruir? Usufruir é buscar a presença de Deus. É saber que um dia eu vou morar no céu. É saber que um dia eu vou ter vida com Cristo Jesus. Irmãos, não há nada melhor do que ter a certeza da salvação. Irmãos, não é importante como você começa, mas o mais importante é como você termina. Estevão, ele terminou, morreu, foi apedrejado. Arrumaram lá algumas testemunhas e apedrejaram Estevão. Mas, irmãos, a coisa mais interessante, lindo desse texto, é que ele olha para o céu e ele testemunha Jesus Cristo em pé. Talvez Jesus aplaudindo a atitude dele. E ele olha para aquele povo e fala assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estão te apedrejando e você está falando isso. Ele se comparou ali com Jesus. Que Jesus olha para a multidão daqueles que estão ali crucificando ele, xingando, cuspindo, e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E nós estamos cheios de mimimi, estamos cheios de mágoazinha. Por qualquer coisinha nós fazemos bico, por qualquer coisinha nós não queremos mais ir para a igreja. A irmã chegou na igreja e não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Cheguei na igreja, passei ali, o Eric nem deu a mão para mim, eu acho que ele está com raiva de mim. Irmãos, o mundo está cheio de achismo. Não deu a mão, vai lá dar a mão, aperta a mão dele. Porque é assim que nós temos que ser, irmãos. Nós não podemos ser cheios de mimimi, não. Não espere os outros fazer por você aquilo que você pode fazer para os outros. Aleluia. Não espere alguém chegar para você e te cumprimentar, cumprimente primeiro. Olha para o lado quando você chega na igreja, olha para trás, olha para frente. O irmão aqui do lado, eu cumprimentei ele, eu não vi esse irmão. Peraí, eu preciso cumprimentar esse irmão. Irmãos, quantos de vocês aqui lembram do irmão Giovanni? Quantos já deram um abraço nele hoje? Ele está aqui hoje. Ele está aqui. E ele precisa de um abraço de vocês. Ele está sem vir na igreja desde novembro. Ele precisa de um abraço. Você pensa que ele não quer um abraço de vocês? Ele quer. Ele quer um abraço. Não quer, irmão? Ele quer um abraço. Entendeu, irmão? Não espera ele chegar e falar: oh, é você, Edivaldo? Então eu sou o Giovanni. Não, chega lá. Fala: olha, você não estava aqui quando eu vim para cá, mas eu estou aqui. Eu quero dizer para você que você é bem-vindo. Todos nós, irmãos, precisamos disso. Todos nós queremos. Às vezes você chega na igreja, você chega para baixo, você chega triste, senta perto da irmã, a irmã nem te cumprimenta. Conversa com os outros e nem olha para você, porque naquele dia você estava precisando. Olha para o seu lado. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Dá um abraço naquela pessoa que está do seu lado. Ele está carente, precisando. Se você está precisando disso, ele está precisando muito mais. Nós precisamos, irmãos. Aqui é um hospital, é um lugar de cura. E quem nos cura é o médico dos médicos. É o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele está passeando aqui no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio. E ele quer curar as pessoas. Às vezes você entrou aqui hoje magoado, triste, cansado. E o Espírito Santo quer te dar um abraço. O Espírito Santo quer te consolar. O Espírito Santo está aqui. E através do irmão que quando terminar o culto vai te dar um abraço, você aceita o abraço do Espírito Santo. Aleluia. 嗯 Aleluia. Quantos aqui conhecem o irmão Expedito? 嗯 Quantos
Só o Oberlando e o André, Paulo. 3 pessoas conhecem. Esse irmão já está conosco mais de ano, né, irmão? Fica em pé aí, irmão Expedito, por favor. Olhem para trás. Esse crioulo lindo, maravilhoso aí, ó. Esse gatão aí é o irmão Expedito. Conhece, né? É nosso irmão e ele está aqui, pertence a essa igreja. Entendeu, irmãos? Quantos de nós estamos aqui que já foram lá e dar um abraço nele e falar, irmão, senti saudade do Senhor. O Senhor é importante para nós. Irmãos, nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que fazer isso. As pessoas chegam e vão embora e a gente fala assim, sabe aquela irmãzinha baixinha, aquela irmãzinha que estava assim, aquela irmãzinha de óculos, aquele irmãozinho assim, assado? Não, não é irmãozinho não. Nós temos que saber o nome do nosso irmão. Aquele ali é o Léo. Né, Léo? Que vai se batizar no final do ano, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Nós temos que saber nomes. Nós temos que conhecer. Se não me fala a memória, é o Edson, pai da Tainá. Tem mais ou menos uns 5 anos que eu vi. E eu fico feliz que você está aqui. Marido da Milena, pai da Tainá, da Vitória. Seja bem-vindo. A gente tem que saber nome, irmãos. A gente tem que valorizar as pessoas. Não olhar só para nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não olhamos para o nosso umbigo. Glória a Deus. Nós olhamos para o nosso redor. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, vai dar tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de estar falando 3 coisas, 3 lições que nós podemos tirar de Estevão. São rapidinho e logo a gente já está terminando. 3 lições que nós podemos tirar de Estevão. Estevão, nós podemos ver aqui que ele foi recebido por Jesus de pé. Irmãos, uma vez eu estava conversando com a irmã, ela falou assim, pastora, só de eu chegar lá e Jesus falar assim, entra, não precisa de nada. Só eu falar, entra, e eu saber que eu não vou para o inferno, já é o suficiente. É o suficiente, sim, mas eu quero que Jesus saiba, essa aqui é a minha filha, fez isso e isso. Que alegria, irmão. Que alegria você ser reconhecido pelo Mestre. Você já foi em algum lugar que alguém importante olha para você e fala, Edivaldo, quanto tempo? Edivaldo fala, meu Deus, eu não lembro meu nome, sabe meu nome? Alguém já aconteceu isso? A gente se sente tão importante, não é? Imagine você chegar lá diante de Deus e ele falar assim, Irlânia, vem aqui, minha filha, eu quero te dar um abraço. Como eu sou feliz com você. Você falou tanto do meu amor para as pessoas. Meu Deus, que alegria será. Que alegria será nesse dia. A gente poder ouvir isso do nosso mestre. A alegria maior de Estevão, ele olha para o céu e fala, eis que eu estou vendo o Senhor Jesus em pé, ao lado do Pai, com os braços abertos a me receber. Pai, perdoa porque eles não estão sabendo o que faz. Maravilhoso, bendito é o nome do Senhor. A primeira lição, irmão, que nós podemos aprender aqui com Estevão. 2 Timóteo 1,7. Deus faz uma obra extraordinária por meio daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem comum como nós, porém ele era cheio do Espírito Santo. Olha lá, porque Deus, vamos ler junto? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Espírito que está em você, aleluia. O Espírito que está em você não é um espírito de medo, de temor. É um espírito de ousadia. É o Espírito que estava em Estevão. Ele mesmo sabendo que ia ser apedrejado, ele não importou de falar para aqueles religiosos, olha,
Vocês não precisam mais trazer um cordeiro, um pombinho, um novilho para sacrificar. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele já foi sacrificado na cruz do Calvário pelo seu pecado e pelos meus pecados. E o sangue dele é suficiente para todos nós. Ele não teve medo, irmãos, mesmo sabendo que ia ser apedrejado. E outra coisa que às vezes eu fico olhando e pensando, junto ali a Estevão, estava um jovem, chamado naquela época de Saulo. Imagine só ele testemunhando tudo o que estava acontecendo com Estevão. Esse testemunho de Estevão, irmãos, eu fico imaginando, não está na Bíblia, né? Não está em livros. Mas eu começo a imaginar que não custa nada você sonhar. Eu começo a imaginar e falar assim, gente, o quanto esse testemunho fortaleceu a fé de Saulo, de Paulo, já era Paulo. Quanto esse testemunho dele fortaleceu a fé de Paulo. E quantas vezes, talvez, Paulo teve vontade de desistir, e ele falava, não, o meu irmão Estevão, eu presenciei, ele foi morto, apedrejado, e ele viu o céu aberto, ele viu Jesus, e eu quero ver esse Jesus também, porque vale a pena. Quanto esse testemunho serviu para ele? Então, a primeira lição que nós podemos ver aqui, Deus faz uma obra extraordinária com aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição, irmão, a graça para suportar o sofrimento vem no momento certo. A graça que Deus nos dá para suportar o nosso sofrimento, os nossos problemas, ele vem no momento certo. Ele vem nos momentos certos. Às vezes a gente fala assim, se eu perdesse um filho, se eu perder meu marido, eu acho que eu não vou suportar. Deus vai te dar força no momento certo para você suportar. Deus vai te fortalecer. Se eu passar por um sofrimento desse, tal, eu não vou ter condição. Se eu perder meu marido, se eu perder minha esposa, mas Deus te dá, no momento certo, Ele te dá força, porque Ele não nos desampara. Jesus Cristo falou, eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. É Ele que nos fortalece. As tentações vêm, as provações vêm, os problemas vêm. Mas em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz, Paulo, aquele que assistiu a Estevão ser apedrejado, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E poder todas as coisas, irmãos, não é estar nadando no dinheiro, nadando na saúde, bem no casamento, não é isso. É saber que mesmo você passando no deserto, Deus está com você. Na hora que você não puder andar, Ele vai carregar você no colo. Mas Ele não vai deixar você para trás. Ele vai nos fortalecer no momento certo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. A mesma graça que levou Jesus a liberar perdão na cruz é a mesma que manifestou a Estevão a liberar perdão para aquelas pessoas. Quando Jesus está na cruz do Calvário, que ele fala lá que está consumado, e ele vira para aquela multidão e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Você tem dificuldade de liberar perdão? Você tem dificuldade de falar eu te perdoo? É difícil, irmão. Às vezes a gente ser machucado e às vezes a gente ter razão. Porque Jesus aqui, ele tinha razão. Ele não merecia. Estevão também. E às vezes nós não queremos pedir perdão até por coisas que nós mesmos fazemos. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós nos esvaziamos de nós, tudo isso não tem importância nenhuma. Ao chegar e falar, me perdoa, meu irmão, voltar atrás.
e consertar aquilo que fez. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo escreveu que a graça de Deus é suficiente para enfrentar todo tipo de sofrimento. Deus fala para ele, né, quando ele vai falar, pedir, ele fala: eu orei ao Senhor para que me tirasse o espinho da minha carne. E ele fala: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus na nossa vida é suficiente para qualquer coisa. A graça de Deus nos basta, meus irmãos. É suficiente para enfrentar todo tipo de sofrimento. A graça, a coragem que Deus nos dá. Que Deus dá para aqueles que Ele chama. Deus nos pede, Deus nos leva a perdoar através do Espírito Santo. Só pode vir, só pode liberar perdão aquele que é cheio do Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente lê o Salmo 23 e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará problema, não me faltará enfermidade, não me faltará falta de emprego, não me faltará inimigos que se levantem contra mim, não me faltará gigantes que se levantem contra mim, mas Ele não vai deixar eu ser abatido. Porque Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Mas, irmãos, isso é para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não é falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar uma roupa bonita, não vai me faltar calçado, não vai me faltar comida, não vai me faltar emprego, não vai me faltar nada. Pelo contrário, vai faltar. Mas o Senhor não vai faltar na sua vida. Porque Ele é suficiente para te segurar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Devemos confiar na provisão da graça de Deus. Mateus 10, 19 e 20. Você pode confiar que o Espírito Santo provará a graça que Deus prometeu. Amém? Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Porque não, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Tudo isso acontecerá. Hoje em dia nós vemos quantos filhos contra pai, pais contra filho, irmão contra irmão, guerra dentro da própria casa. Jesus já falou: irmãos, não tenha medo de falar, não tenha medo de testemunhar, não tenha medo de me buscar, porque quando vocês abrirem a boca, para profetizar, para falar no meu nome, é o Espírito Santo de Deus que fala através de vós. Aleluia. Para finalizar, o grupo de louvor já pode estar vindo. A terceira lição: o martírio é trágico, mas para o cristão é uma vitória extraordinária. Podemos olhar para as lutas como uma tragédia. No entanto, a glória de Deus brilha sobre a nossa vitória. Podemos estar olhando para aquilo que nós estamos passando, um momento de diversidade, como uma tragédia. Mas eu quero dizer para você, no final, você vai surpreender com a glória de Deus. Aleluia. Na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Peça a Ele para te encher quando você for tentado. Lembre-se que a graça de Deus é suficiente
na sua vida. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por provação, quando você estiver passando por aflição, quando levantar gigante sobre a sua vida, lembre-se que a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Nós só precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. Eu gosto muito daquele versículo que fala: novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Aleluia. Aplauda o Senhor.